Seguimos agora para o próximo tema do livro Sublimação e vai ser apresentado pela Paula Moutinho em representação da Associação Espírita Fraterna Francisco de Assis do Porto. Bom dia a todos. Desejamos umas boas jornadas para todos os presentes. Trazemos um conto da sublime, desta magistral obra Sublimação. Ele teve que ser compilado por imperativos do tempo. Vão reparar que ele trata-se de uma missiva de Varvara Dmitrievna para uma exilada russa, sua amiga, pesquisadora do psiquismo. Vão também verificar que ela é escrita já nos últimos momentos da sua vida de uma cama de hospital. Diz-nos o livro À Luz do Consolador que muitas das personagens vividas nos livros da senhora Ivone Amaral Pereira foram existências suas, e é bem possível que esta tenha sido uma delas. Transcorria o ano de 1920. Havia terminado a chamada Grande Guerra de 1914 a 18. Varvara Dmitrievna, não obstante ter sido educada em princípios católicos da Igreja Ortodoxa, sempre se dedicara às observações de natureza supranormal, pois desde muito cedo fora testemunha da existência das almas dos mortos ao nosso redor, como se continuassem a viver sobre a terra. Varvara Dmitrievna, por esse motivo, fora expulsa do colégio aos 16 anos de idade, onde fazia a sua educação, pois sofria de visões constantes, conversava com individualidades do outro mundo, previa acontecimentos com 2 ou mais anos de antecedência, pois eram os seus amigos invisíveis que lhes revelavam, para estreitar os laços, a confiança, a lealdade e o acompanhamento ao longo da sua vida. Toda a comunidade a considerava demente, anormal, endemoninhada, comparsa de bruxedos, embora desse provas de sensatez e inteligência, fosse atenta aos deveres escolares, obtendo sempre excelentes notas. Mas, por assim a considerarem, davam-lhe castigos e penitências humilhantes, a título de a ajudarem a resistir às investidas dos supostos demónios que a perturbavam. Submetia-se então, humilde e passiva, àquela tirania religiosa, sacrificando-se na capela a penitências até altas horas da noite, iluminada por 2 velas no altar e ajoelhada com a fronte encostada nas lajes frias, mas bem ciente de que os fantasmas de que via não deviam ser demónios, porque eram as almas queridas da sua mãe, que havia sido bondosa e amável na terra, do seu pai, que fora tão amigo que morrera abençoando até os próprios inimigos, as suas boas tias, que haviam auxiliado na sua educação, e até um velho amigo da infância de seu pai. Via também um jovem que se apresentava com a cara triste. A esse, porém, não conhecia, ou pelo menos supunha não conhecer. Dizia-lhe ele que amara em vidas pregressas e que foram mesmo ligados pelos laços do matrimónio, mas que Varvara Dmitrievna perjurara o compromisso de amor e fidelidade, arrastando-o ao desânimo, à solidão, acabando por se suicidar, ocasionando assim um drama doloroso no destino de ambos, drama cujas consequências se achavam ainda em plena efervescência, não obstante mais de um século já houvesse passado. Varvara Dmitrievna se havia refugiado em nova encarnação, na esperança de se reabilitar através da dor de um resgate, mas que ele,
preferiu permanecer sem a veste carnal, a fim de se fortalecer para futuras reparações e assim seguir os seus passos, como também para velar pelo seu soerguimento moral, pois amava ainda e sempre. Dizia chamar-se Ivan Ivanovich e ter sido médico nos confins da Rússia. Varvara Dmitrievna sentia-se realmente culpada. A consciência acusava com efeito do citado delito e nos refolhos da sua alma prometia a si mesma uma vida de labores dedicados ao amor a Deus e ao próximo, como testemunho do seu desejo de reabilitação consciencial e arrependimento pelo mal praticado. Foi assim que, sendo expulsa do colégio, ficada aos cuidados de um tutor de seu nome Pietrovich, dedicando-se ao estudo do psiquismo. E o fantasma de Ivan Ivanovich mostrava-se satisfeito com a resolução, tomando bem como das obras de beneficência que a jovem assumia. Dizia-lhe ele: sim, estuda a grande ciência da imortalidade. Reabilita-te no culto de Deus, em espírito e verdade, na prática do amor ao próximo, no respeito ao dever, à moral e à justiça, na meditação sobre a filosofia e a ciência da vida. Enriquece a alma com os tesouros do conhecimento indispensáveis ao desenvolvimento das virtudes. Varvara Dmitrievna fazia do cristianismo primitivo, exemplificado por Jesus Nazareno, a sua devoção religiosa por excelência, o padrão luminoso das virtudes, onde se devia abastecer de energias para o labor da sua renovação moral. Esquecia-se da sua condição de mulher no mundo, sentia algo superior a tudo isso, a chamava para um destino incomum, devendo permanecer atenta às vozes da espiritualidade, a fim de transmiti-las aos homens e assim suavizar os seus dissabores, orientar as suas vidas para alvos remissores apontadas pela inspiração do bem. Dizia-lhe o seu tutor: estuda e trabalha esse nobre labor, conduzir-te-á às mais dignificantes finalidades, se te dedicares à prática do que nela aprendes. Terás encontrado o verdadeiro móvel da vida e, portanto, os alicerces da paz na consciência. Não és do mundo, minha cara Varvara Dmitrievna, nem para os dias futuros. Prepara-te para as tarefas que te dizem respeito, que são as do espírito. Protegido pela sua dedicação do estudo e a abstração das coisas do mundo, as faculdades supranormais manifestadas progrediam manifestamente. Diziam-lhe os espíritos bondosos de sua mãe, de seu pai e do seu amado Ivan Ivanovich: para bem servir à ciência de Deus como intérprete das esferas espirituais, é preciso muita coragem, muita dedicação ao bem. Serão necessárias paciência e muito amor. Não julgueis que as possibilidades de falar com os mortos seja propriedade humana, que a teu belo prazer dirigirás. É força celeste, especial, que Deus concede aos perjuros do dever, para ajudá-los a se reerguerem do opróbrio de graves delinquências pretéritas. Servirás, pois, a Deus e ao próximo, e com ele, enquanto no seu exercício te reabilitarás do passado pecaminoso para uma vida nova, inspirada de amor e justiça. A história avança e Varvara Dmitrievna, em uma noite, é surpreendida pelo seu amado Ivan Ivanovich, expressando-se em linguagem espiritual e falando num murmúrio só compreensível para ela, dizia-lhe: venho despedir-me de ti. É a reencarnação que me atrai com os seus poderosos impulsos, movidos pela lei do progresso, e devo ausentar-me a fim de a preparar. E, mediante a pergunta por ela mesma efetuada, se não poderia dilatar um pouco mais essa realização,
Responde-lhe ele: não, não poderei. Lembra-te de que perante os códigos divinos não passo de um rebelde que infringiu ultrajes ao dever. Não poderei avançar com a vida de progresso sem que retorne à terra para cobrir o tempo que me faltou viver com aquele corpo que violentamente destruí. O que quer dizer que, uma vez encarnado, terei breve vida e abandonarei talvez o corpo em plena mocidade, aproveitando o ensejo para novas realizações. O prolongamento que sugeres já o fiz, sobre a minha própria responsabilidade, e o fiz por amor a ti, pois já devia ter ingressado em novas formas humanas. Sofrerás assim a angústia da minha ausência, compreendendo agora a dor que eu mesmo sofri quando me abandonaste pelo ardor de uma outra paixão. Para mim será a dor da saudade, da solidão inconsolável, que só no amor de Deus encontrará refrigério. E continua Ivanovic: não nos encontraremos, porém, na presente jornada. Estaremos em situação oposta irremediavelmente, porque os testemunhos a que somos chamados não implicam a nossa aproximação na vida carnal. Mas, através do sono de cada noite, a minha alma, uma vez reencarnada, buscará a tua e continuaremos unidos pelo Espírito e pela atração do pretérito apaixonado e saudoso. Com o reencarno de Ivan Ivanovic e o desencarno do seu tutor, Varvara Dmitrievna assinala assim nova fase em sua vida e prolongada série de desgostos, provações e testemunhos abateram sobre a médium, desafiando-a todos os seus esforços para os remediar ou impedir. E ela, que sofrera dificuldades económicas, tinha-se arranjado como preceptora dos filhos de uma família inglesa, trasladado-se para o Brasil. Haviam passado 10 longos anos e Varvara Dmitrievna, no intuito de se distrair e de se ocupar, dedicara-se ao estudo do Esperanto, idioma novo que surgira na Polónia desde 1887, mas que por necessidades imperiosas emigrara para o Brasil como professora de filhos de abastada família inglesa. Peço desculpa que avancei aqui. Chegara o ano de 1910 e Varvara Dmitrievna completara os 47 anos de idade e recebia cumprimentos e boas festas de amigos co-idealistas esperantistas de várias partes do mundo, destacando-se, no entanto, de entre tantos cartões e cartas recebidas, o postal proveniente de Varsóvia, escrito em Esperanto. Era Ivan Ivanovic, que regressava agora na personalidade de Frederic Kowalski, de 23 anos de idade e possuía diploma de médico ainda a cursar a universidade. Incontrolável alvoroço sacudiu-lhe as fibras da alma diante daquele singelo postal oriundo de Varsóvia. E Varvara Dmitrievna tinha a impressão de conhecer as expressões mais atenciosas e porque afetuosas que lhe eram dirigidas, pois quem lhe escrevia era o próprio Ivanovic reencarnado. Lembrava-se, porém, de que ele lhe havia dito na sua despedida: não nos encontraremos pessoalmente na próxima jornada terrena. E com efeito, em correspondência íntima durante mais de 3 anos, disse-lhe ele na sua última missiva de que fora requisitado para batalhão de forças russas em plena Segunda Guerra Mundial e que servia na frente de batalha como médico da Cruz Vermelha. E eis que um dia, durante violento bombardeio, e que nem mesmo a Cruz Vermelha foi respeitada, o espírito fora violentamente sacudido do corpo, retornava assim Ivan Ivanovic à pátria espiritual. Passados alguns meses, eis que Frederic, ou Ivanovic, voltava a visitá-la. O seu fantasma voltava-lhe a aparecer e falava-lhe como outrora, antes da reencarnação. Eis-me aqui, minha querida Varienka, ainda e sempre vivo e senhor de mim, como nunca fui.
visto que agora me reabilito do meu erro, o suicídio. Nosso amor prosseguirá, porque agora está assente nas raízes das próprias leis de Deus e em breve estaremos unidos para sempre. O nosso delito do passado foi expurgado pela grande dor de uma irremediável separação. Entretanto, Bárbara Dmitrievna envelhecera e, conquanto a força do seu ideal espírita a revigorasse heroicamente o seu coração, escrevia de um quadro de hospital amparada pelos travesseiros. Os fantasmas queridos da mãe, do pai, das boas tias, do amigo do pai e de Ivan Ivanovic frequentemente a visitavam. Vejo-os como sempre, falo com eles e vieram para me infundir confiança e coragem à minha alma no momento do trespasse. Sei que terei um despertar espiritual nessa amorável companhia. Eu mesmo sorrio contentíssima enquanto traço estas últimas frases. O conto ou a narrativa, toda ela é eivada de conteúdo doutrinário e rico. No entanto, para enriquecer o trabalho, quisemos contextualizá-lo nos postulados espíritas. E então, no livro dos espíritas, na pergunta, podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não, respondem os luminares. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas na sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Na pergunta 169 do Consolador, a emotividade deve ser disciplinada? Qualquer expressão emotiva ou afetiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expressão livre, na base das compreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências. No livro A Evolução em Dois Mundos, ocorre a separação entre cônjuges espirituais. Em ambas as modalidades de separação compreensível e justa, o companheiro ou companheira em condição de superioridade, pelo menos circunstancialmente, roga com êxito a possibilidade de custodiar o objeto da sua veneração e do seu carinho, quase sempre na posição de reencarnados em regime de completa renúncia. No livro também Evolução em Dois Mundos, sobre a disciplina afetiva, diz-nos então André Luiz: na renúncia construtiva, a que se entregam na expectativa, às vezes longo, do amor que os integrará na complementação desejada, encontram no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando em si mesmo os altos valores de cultura e da emoção, que lhes proporcionam gozos íntimos dos mais elevados e mais puros, ou seja, canalizam a sua afetividade ou o seu instinto sexual para fins nobres de trabalho ao próximo. Muito obrigada pela atenção.